Olá, bem-vindos ao meu curso preparatório de inglês para concursos públicos, o curso mais completo do país. Eu sou o professor Renato Baggio e quero lhe dar as boas-vindas e dizer que as aulas já estão organizadas numa sequência que melhor favorece a aquisição do conhecimento, tá legal? Bom, antes de mais nada, quero compartilhar aqui com você as minhas redes sociais, tá? Lembrando que a primeira rede social que você vê aí, ela é um pouco mais pessoal, mas a segunda rede ali do Instagram é por onde eu compartilho inclusive vários vídeos e dicas e sim, sou eu que respondo todas as mensagens ali, portanto, quer entrar em contato comigo, fica muito fácil, tá legal? Lembrando que este curso aqui é um curso teórico da parte que envolve o que o edital cobra, mas às vezes você pode ter um pouco de dificuldade da aplicação desse conteúdo na resolução de provas para você praticar para o seu concurso. Eu também tenho, num caráter VIP, Premium, cursos de aulas de correção de provas anteriores da banca que você tem interesse online ao vivo. É isso mesmo, é comigo mesmo. Então, se você desejar esse tipo de complemento para o seu estudo, basta entrar em contato comigo pelas redes sociais. Bom, vamos direto ao que interessa. Aqui é muito direto ao ponto, é sem enrolação. E a aula de hoje a gente vai falar de pronomes. Dá uma olhadinha aqui, vem comigo nessa jornada muito legal do conhecimento. E veja só, vamos falar de pronomes pessoais. Eu vou ser sempre muito sucinto, se preciso for, você assiste a aula de novo, tá legal? O objetivo é que as aulas sejam muito diretas, muito rápidas, mas que cubram tudo aquilo que cai no seu concurso de fato. Pronomes pessoais, eu sempre gosto de fazer uma relação com o nome. E veja, pronomes pessoais indicam pessoas. E pessoas fazem coisas. E o fazer na frase é quem? Pois é o verbo. Então essa é uma maneira de você facilmente lembrar que os pronomes pessoais, eles vão se relacionar com o verbo da frase. Isso mesmo, verb. E eles são de dois tipos, né? Os pronomes sujeito e os pronomes objeto, que justamente levam esse nome porque vão desempenhar a função de ora sujeito, ora objeto da frase. Legal, né? Bom, a gente já sabe, até por conta do próprio português, que o sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. E o objeto é aquilo ou aquele que sofre a ação do verbo. Exatamente. Nem sempre o sujeito é uma pessoa e nem sempre o objeto é uma coisa. Basta você verificar a partir do verbo principal da frase quem está fazendo a ação e quem está sofrendo a ação. Lembrando que pronome é aquela palavrinha que substitui o substantivo, certo? Então veja, o próprio nome já sugere subjective pronouns, que alguns também chamam de subject pronouns. Se eles funcionam como sujeito da frase, né? Ou seja, eles serão usados antes do verbo ao qual se refere. Eu digo isso porque pode haver mais de um verbo na frase. O pronome sujeito vai mostrar o sujeito que vem antes do verbo ao qual se refere. Pronomes objetos, chamados de objective pronouns, ou também há quem chame simplesmente de object pronouns. Bom, como o próprio nome sugere, eles têm função de objeto e, portanto, vão indicar quem sofre a ação, logo são usados depois do verbo ao qual se refere. Bom, posso lhes garantir que você passou a vida inteira estudando esses carinhas aqui. Então veja, qual é a finalidade principal de um pronome como esse? É eu não precisar ficar repetindo o substantivo ao qual ele se refere. Então você pode dizer, o Renato é meu professor, mas você pode, em vez de falar o Renato o tempo todo, dizer ele, né? Então, o Renato é meu professor, o Renato da aula de preparação para concursos públicos, o Renato morou em Londres, né? O Renato estudou mais de 3 faculdades. Pois é, mas você pode, em vez de ficar repetindo o Renato, dizer ele, ele. Essa é a função do pronome. Que eu não precise repetir o tempo todo determinada palavra. Beleza. Agora, os pronomes pessoais que estão aqui, personal pronouns, eles sofrem essa divisão aqui, olha que interessante, tá? E, na verdade, eles têm mais de um uso daquilo que você estudou a tua vida inteira. Vem comigo que isso é muito importante. Vamos lá? Bom, o que é que nós já sabemos aqui? Que os pronomes sujeito são usados antes do verbo ao qual se referem, e é por isso que quando nós formos falar de conjugação verbal, nós vamos usar esses carinhas aqui, porque eles vêm na frente do verbo e equivalem. Não são a tradução, mas equivalem a eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pois bem, agora veja, e os pronomes objetos, como estão aqui, acabamos de verificar que eles são usados depois do verbo ao qual se referem, e eu quero que você lembre uma coisa. Tudo que eu falar desses carinhas aqui, esses aqui possuirão a mesma tradução, o mesmo uso, só que a única diferença é a função que eles desempenham.
Os primeiros têm função de sujeito, portanto usados antes do verbo. Esses segundos aqui, ainda que tenham a mesma tradução, serão usados depois do verbo ao qual se referem. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha neles aqui para você ver como não te falaram tudo? Pega um papel e caneta, é importante você ter um caderno e você anotar as coisas que eu vou lhe dizer, tá? O I significa eu mesmo, usado para pessoa. É isso mesmo. Usado para pessoa, primeira pessoa, e sempre com letra maiúscula. O you significa você, e eu tenho dois, porque esse aqui de baixo está no plural. Ah, mas eles são iguais? Sim. Como é que eu vou saber quando é singular ou plural? Depende do contexto, tá legal? O he, eu sei que você sabe que significa ele. E normalmente a gente sabe que significa ele usado para pessoas, gênero masculino, certo? Pois é, mas não é só isso não. Anota aí. O he pode ser usado para animal. Olha isso que eu vou pôr aqui do ladinho. Animal, he, tá? Animal macho, singular, conhecido. Pois é, então pode ser que o he do seu texto não seja uma pessoa. Olha que importante isso. Se você tem um animal macho, não importa se é um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita macho, qualquer animal, e você personificou ele, deu um nome para ele, ele faz parte da família. Não precisa ser conhecido de todo mundo, não. Você pode se referir ao animal como he se você estiver se referindo ao animal conhecido seu. Tá legal? Então o mesmo vai valer para she. Eu sei que você sabe que she significa ela, pessoa, singular, feminino. Mas o she entra aqui do ladinho, ó. Ele também tem outros usos. Aliás, esse cara é extremamente importante. Ele também poderá ser usado para animal, fêmea, singular, conhecido, né? Se você deu uma olhadinha nas minhas redes sociais, você viu lá que eu tenho uma cobra, né? Que é fêmea, é a Jica. Então eu trato ela como she. Então o she pode ser animal, fêmea, singular, conhecido, seu ou de todo mundo. E o she vai mais além do que isso. Além de ser usado para pessoa e animal, ele pode ser usado também para país. Olha isso. País, você pode dizer she, e pode usar o she para embarcação, o que é no mínimo curioso, porque para nós, né, embarcação, navio é masculino. Não é porque uma palavra é masculina para nós que ela tem que ser em inglês, tá? Nós estamos estudando inglês à luz do próprio inglês, e para eles embarcação é feminino, e é she. Pode ver que tudo que é nome de navio no inglês é nome de mulher, certo? É she. Então olha que importante isso, sem contar que às vezes o she pode ser usado para alguma coisa que a pessoa tenha, mas que ela tenha um afeto por aquele objeto que ela tem. Por exemplo, um músico que tem um instrumento muito raro, né? E ele pode se referir a esse instrumento como she. Olha que importante então para você perceber que she não é somente uma pessoa no texto da sua prova. Bom, nós também nos acostumamos a achar que o it, ele significa, né, ele é usado para coisas e animais, né? Na verdade, temos que ajustar, porque esses três são singular. Então, pega essa que não te contaram. O it pode ser usado para coisa, animal, quando eu não conheço, pode ser usado para lugar, situação, doença, enfim, qualquer coisa no singular que não seja uma pessoa e ele pode indicar pessoa também. Olha essa aqui que não lhe contaram, tá? O it pode ser usado para eu me referir a uma pessoa quando a palavra que se refere a essa pessoa não define gênero. Pois é, você concorda comigo que existem palavras no inglês que elas podem se referir a uma pessoa e eu não fico sabendo se é masculino ou feminino? Por exemplo, a palavra bebê. Se eu digo que eu estou ouvindo um bebê chorando, ó, a palavra baby, poxa, não dá para eu saber se é ele ou ela. Então eu vou falar, há um bebê chorando? There is a baby. Né? It's a baby crying. Que som é esse? It's a baby crying. É um bebê chorando. E eu não sei se é ele ou ela. Palavras como profissões no inglês, professor, médico, enfermeiro, enfermeira, elas não têm gênero no inglês, né? É teacher, ó, professor ou professora. Doctor, médico ou médica. Nurse, enfermeiro ou enfermeira. Então, há muitas palavras que indicam pessoas, mas que não definem gênero. Então, num primeiro momento, pode ser que eu me refira a elas usando o pronome it. Então, veja o que eu vou colocar aqui para você. O it não tem tradução. Ele não é isto, este, esta, porque isto, este, esta, aquele, aquilo, aquela são pronomes demonstrativos. Ele é um pronome que vai ter uma tradução que depende do contexto, e nas nossas aulas de resolução de questões eu vou lhe mostrar isso, mas ele pode sim se referir à pessoa. Bom, o we significa nós, o you já falamos dele, e o they, que muitas pessoas traduzem certo, traduzem como eles ou elas. Aí eu pergunto assim, mas o they é usado para quê? E a grande maioria responde, o they é usado para pessoas.
Nananina, pelo amor de Deus, lembra disso aqui, ó. O they é usado para ser o plural de he, she, it. Tudo que eu falei do he, o plural é they. Tudo que eu falei de she, o plural é they. Tudo que eu falei do it, o plural é they. Ou seja, they, que significa eles ou elas, é eles ou elas para tudo. Os homens, as mulheres, os garotos, as garotas, os carros, as janelas, as casas, as doenças, tudo é they. Para de achar que é só para pessoas. Beleza. E como é que fica o uso deles? É sempre em relação ao verbo, certo? Então, olha só, vamos fazer uma setinha aqui, ó. Visualmente falando, se você analisar comigo aqui, ó, eu tenho uma coluna de pronomes objetos, eu tenho uma coluna de pronomes sujeito. Lembrando que tudo que eu falei deles agora e traduzi em vermelho para você, na verdade, a tradução é igual para as duas colunas. Lembra que o que muda é só a posição na frase em relação ao verbo, ó. Pois bem, então eu posso visualmente dizer que quem está sempre no meio é o verbo, que esses carinhas da esquerda aqui, ó, são sempre quem são usados antes do verbo, claro, tem função de sujeito, e esses carinhas da direita são sempre usados depois do verbo, justamente porque tem função de objeto. A aplicação na frase fica assim, ó. Steve and John are good friends. Pois bem, eu posso dizer que o Steve e o John são bons amigos, ou eu posso dizer eles. Eles são, então Steve e John equivale a they. They are good friends, né? Aqui eu tenho que a Jane mora com a Susan e com a Meg. Veja que o referencial é sempre o meu verbo principal. Bom, Jane é ela. Ela em inglês, she. She lives, ela mora com elas. Ela mora com elas. She lives with, opa, agora vai ser o elas, mas é depois do verbo. E o elas depois do verbo, de acordo com a nossa tabelinha, é o them. She lives with them. Beleza, vamos de novo aqui com a Mary. Olha só que fácil que é isso, gente. Achei o verbo principal. Então, quem vem na frente é sujeito, tá fazendo a ação. A Mary estuda com o Michael. Bom, eu posso dizer que a Mary estuda com o Michael, eu posso substituir esses nomes pelos pronomes que se referem a estes substantivos. É sim, eu sei que a Mary é o sujeito da frase, mas ela também é um substantivo. Eu sei que Michael é nome de pessoa, mas também é um substantivo. Eu sou substantivo, você é substantivo. Então, ao invés de dizer a Mary estuda com o Michael, eu posso dizer que ela, she, estuda com ele, him, porque agora é o ele depois do verbo ao qual se refere. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele é he, certo? E ele depois do verbo fica him, tá certo? Olha que molezinha. Beleza, deixa eu dar uma limpada nesse slide aqui para ficar bonitão para nós, né? Maravilha. Vamos para a nossa última aqui desse nosso raciocínio? Veja só. Tom and Josh use the computer to work. Opa! Tá aqui o verbo principal, eu tenho o Tom e o Josh, são eles. Mas eu tenho o computador depois do verbo. O computador é ele, coisa. Então, em vez de dizer Tom and Josh use the computer to work, o Tom e o Josh usam o computador para trabalhar, eu posso dizer que eles usam o computador. É como se eu dissesse no português, eles o usam, né? They use it to work. They use it to work. Que interessante, né? Então é assim que funcionam esses pronomes e que eles estarão permeando o texto. Inexiste texto sem pronomes, mas a gente tem que levar aquele nosso olhar para além do que a gente está aí do senso comum de achar que he é só pessoa, que she é só pessoa, certo? E beleza. E aí o que acontece? Então aqui a gente tem esse panorama dos pronomes pessoais, ficou muito claro como eles funcionam, né? E aqui eu tenho um questionamento muito importante para você, que é um raciocínio que nunca fizeram com você, justamente para a gente caminhar para o final dessa nossa aula. O que torna os pronomes tão importantes? Vou te mostrar agora. E por que eles possuem uma ocorrência maior no inglês do que no português? Olha que raciocínio lindo que eu trago para nós aqui, tá? Vamos lá. Se você pegar um verbo em português, por exemplo, o verbo trabalhar, né? Não sei se você sabia, mas o português é uma das línguas mais difíceis do mundo porque a gente conjuga verbo. É. Você sabia que, por exemplo, o chinês não fica flexionando o verbo? No chinês não existe essa coisa de hoje eu trabalho, ontem eu trabalhei, ó, já mudei o verbo, amanhã eu trabalharei. Não, não existe isso, existe a palavra trabalhar, e eles falam o equivalente a hoje eu trabalhar, ontem eu trabalhar e amanhã eu trabalhar. Agora veja, o português é muito complexo e a razão principal que torna o português uma das línguas mais difíceis do mundo é a nossa conjugação verbal. Vamos pegar o verbo trabalhar no presente do indicativo. Hoje eu trabalho. E aí eu vou conjugando com os pronomes que a gente já conhece. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham, certo? Você só sabe porque decorou o, as, a, amos, a e zão, certo?
Beleza. Agora você concorda que se eu disser eu trabalho é meio redundante? Você concorda que se eu disser tu trabalhas, ele trabalha, ou nós trabalhamos, né? Vós, eles ou elas, você concorda que isso é meio redundante? Por quê? Porque como o verbo no português sempre muda, ele já carrega dentro dele o sujeito. Se eu disser assim, ó, trabalho muito, não tenho tempo a perder. Você concorda que quando eu digo trabalho, você entende que o sujeito por trás de trabalho sou eu? É isso. Ou seja, o eu aqui, ó, já está aqui dentro do jeito que o verbo é flexionado, na conjugação dele. Então, se eu digo, não fala mal do Brasil, não. Trabalhamos muito lá, né? No sentido de falar mal do povo, né? Porque a gente anda mal servido aí na questão governamental há muitos anos. Mas o foco não é esse. O foco é, quando eu digo, não fala mal do meu país, trabalhamos muito lá. Trabalhamos quem? Quem trabalhamos? Nós. Você concorda que o nós já está aqui dentro? Você concorda com isso? Então veja, como nós já está aqui dentro, eu não preciso dizer nós trabalhamos. Concorda comigo? Não preciso dizer. Se eu disser trabalhamos, já estou dizendo que se refere a nós. Portanto, eu não preciso ficar usando os pronomes pessoais o tempo todo no texto em português, porque o verbo já faz esse papel de carregar o sujeito dentro dele. Agora, olha o verbo trabalhar no inglês, que para representar a sua forma do infinitivo eu coloco a partícula to. Então tá, sabe como é que é trabalho? É work. Aí como é que é trabalha? É work. E como é que trabalhamos? É work. E como é que trabalham? É work. Olha isso. Opa, vamos por aqui o trabalha, né? Ó, vamos por aqui, deixa eu limpar aqui para ficar bem então, né? Ó, o trabalha, o trabalhamos, o trabalham. É work. Ou seja, o verbo praticamente não muda. Quando ele mudar um pouquinho, eu vou te ensinar. Então veja, se eu tiver simplesmente um work no texto, ou qualquer outro verbo, eu não sei de quem ele está falando, porque como os verbos no inglês praticamente não mudam, ele não carrega o sujeito dentro dele. Eu preciso colocar. Você concorda agora, ó, que se eu disser assim, ó, I work, opa, agora dá para traduzir. Eu trabalho. Ou seja, a tradução do verbo depende do pronome que o acompanha. Por isso que tem tanto pronome nos textos em inglês e eu preciso toda hora estar usando eles para deixar a mensagem clara. Se eu disser aqui, ó, we work, note que é o mesmo work, mas agora a tradução é nós trabalhamos, ou seja, né? Eu aproveito aqui a tradução, ó, do verbo dependendo do pronome que ele acompanha. Então, o que que é work? Não sei. O que que é they work? Opa, eles ou elas trabalham. Tá vendo? Ou seja, é o pronome que indica a quem o verbo, né, está se referindo. E é isso. Terminamos a nossa primeira aula de maneira bastante direta, sucinta. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que você possa ter e nos vemos no nosso próximo encontro. Bye!